Pessoal, voltamos com o segundo bloco da aula de hoje, que vai tratar sobre as tutelas de evidência, última parte do nosso conteúdo do 7º período, e aí eu só vejo vocês no 9º período, se Deus quiser, né? Então, nós vamos nos encaminhando aí para a parte derradeira desse 7º período de Direito Processual Civil 3, né? O que são as tutelas de evidência, pessoal? As tutelas de evidência são, obviamente, espécies de tutela provisória que têm natureza ou finalidade satisfativa com nítida intenção, né, de antecipar, com a finalidade de satisfazer o autor, né, antes da tutela final, no início do processo. As tutelas de evidência, diferentemente das tutelas de urgência, independem da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, elas independem da demonstração de urgência, porque o principal fundamento da tutela de evidência é a evidência do direito. E o que é essa evidência? Né? A evidência, segundo o Fred Dier, a Paula Sarno e o Rafael Alexandria, é um estado processual qualificado que pressupõe que as afirmações de fato do autor estão comprovadas por documento, ou existe alguma hipótese processual qualificada indicada em lei que torna o direito do autor evidente, justificando a antecipação dos efeitos da tutela final pretendida, né? Então, vejam, as hipóteses de tutela de evidência, pessoal, são taxativas, precisamente indicadas pelo legislador no artigo 311 e em procedimentos especiais, específicos, que têm previsão legal de algumas formas de tutela de evidência especiais criadas para aqueles procedimentos. A gente até viu uma delas aqui. Quando vocês fizeram, né, uma ação de embargo de terceiro lá na prática civil, vocês viram que o artigo 678 possibilita a concessão de liminares para a manutenção do embargante na posse dos bens e suspensão dos atos constritivos que recaem sobre o seu patrimônio, caso ele demonstre que a constrição que recai sobre o seu patrimônio é indevida. Percebam que ele não precisa demonstrar que sofre perigo de dano, já que o perigo de dano é presumido nesse caso, porque pelo fato dele demonstrar que a constrição é indevida, o direito dele de ser mantido na posse do patrimônio já é evidente, né? Indicado pelo legislador como evidente. Quer ver outra hipótese de tutela de evidência que nós também vimos no procedimento especial? A ação monitória. Né? Quando nós vimos lá a execução de título extrajudicial, nós comparamos a ação de cobrança de procedimento comum, a ação monitória de rito especial e a ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Né? Nós vimos que na ação monitória, a peculiaridade dela em relação à ação de cobrança é que ela é muito mais rápida a partir do momento em que o juiz, fazendo um juízo de verossimilhança a respeito da existência do direito do autor, se convence de que ele tem direito de ser pago imediatamente pelo réu, porque ele apresentou prova documental que demonstra que a dívida é líquida, que ela é certa, só que ela só não tem força executiva, porque o documento juntado não é título, né? E, portanto, o réu vai ser citado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Essa decisão, que examina a existência da prova documental que justifica o mandado de pronto pagamento, é uma decisão de tutela de evidência. Por quê? Ela, através, né, do exame da aparência de verdade, da verossimilhança do direito do autor, da alta probabilidade de existência dele, já determinou a citação diretamente do réu para efetuar o pagamento. Então, percebam que essas duas tutelas de evidência que vocês já estudaram em processo 3 e em prática civil, né, são modalidades de tutelas liminares que permitem a antecipação dos efeitos do provimento definitivo com a finalidade de satisfazer o autor antecipadamente, não porque a pretensão dele está correndo risco de se perder. Não tem nada disso, não tem preocupação com fundado receio de dano aí.
O que eu quero é satisfazer o autor agora, imediatamente. Por quê? Porque o direito dele é altamente verossímil, né? É altamente evidente. Então, percebam que essas são duas hipóteses aí de tutela de evidência de procedimentos especiais, né? E existem outros procedimentos especiais que também permitem aí a concessão de tutelas de evidência. As liminares de ações possessórias que vocês estudaram lá nos direitos reais, né? As liminares de reintegração de posse, de manutenção de posse, de interdito proibitório, quando as ações são ajuizadas dentro do prazo de 1 ano e dia, também são liminares de tutela de evidência. Por quê? Porque o autor da ação só tem que demonstrar que ele é possuidor, que ele sofreu esbulho, turbação ou ameaça e que esses atos de moléstia à posse ocorreram há menos de 1 ano e 1 dia. E aí ele já tem direito, né, de ter uma decisão judicial que vai mantê-lo, que vai reintegrá-lo ou que vai determinar a cessação da ameaça dirigida à sua posse. Né? Então, nesses casos, ele só tem que demonstrar isso, que é possuidor, que o ato ocorreu há menos de 1 ano e dia, que ele sofreu efetivamente o esbulho, a turbação ou a ameaça. Percebam que em nenhuma dessas 3 liminares de tutela de evidência exige-se a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por quê? Porque essas circunstâncias são, né, presumidas aí pelo legislador. Eu não estou preocupado aí que exista, né, um perigo de dano que eu tenho que afastar da tutela jurisdicional, né? Eu quero satisfazer o autor logo porque o direito dele é evidente. Então, percebam que a justificativa da tutela de evidência é completamente diferente da tutela de urgência. A tutela de urgência quer nitidamente assegurar a eficácia da tutela jurisdicional que vai ser prestada, porque se eu não concedo agora, o direito à pretensão discutida vai perecer, vai se perder, né, vai se deteriorar, e eu não posso deixar que isso aconteça, né? Na tutela de evidência, não. A questão é toda envolvendo celeridade, economia processual. Eu quero inverter o ônus do tempo a fim de permitir a satisfação do autor agora e não permitir que ele espere por um longo processo até ter acesso ao direito dele, se ele tem razão, né? Então, a questão é, vou inverter o ônus do tempo, vou deixar, porque quem suporta geralmente o ônus do tempo é só o autor, porque ele tem que esperar até o final do tempo, do processo, para ter acesso à pretensão dele. E aí, como ele tem razão mesmo, vamos conceder o direito dele agora e fazer com que o réu suporte o ônus do tempo, uma condenação quase que antecipada ali. É por isso, pessoal, que a tutela de evidência ela é muito perigosa, porque existe quase que um juízo de certeza quando o magistrado examina a pretensão do autor de concessão de tutela de evidência, e se o magistrado se convence de que o direito do autor é, de fato, evidente, porque ele se enquadra numa das hipóteses previstas pelo legislador como autorizativas da tutela de evidência, possivelmente aquele entendimento firmado na decisão concessiva da tutela de evidência não será alterado e a sentença tende a confirmar, não só por viés de confirmação, como por viés de status quo, como também pelo fato de ser muito difícil, através da prova produzida nos autos, se afastar aquele provimento antecipatório concedido, o juiz vai manter, né, a decisão de tutela de evidência. Em raros os casos, a gente consegue modificação dela, né? Então, percebam que é uma liminar muito mais perigosa para o réu, que se vê numa situação difícil se o juiz se convence de que o autor tem um direito evidente que justifica a antecipação liminar dos efeitos da tutela definitiva. Beleza? E ela é perigosa também porque ela já vem para satisfazer de cara o direito do autor. Beleza? E a exigência é muito mais aí de celeridade do que de qualquer outra coisa. Vamos acabar com o maior número de demanda, porque tendo tutela de evidência eu não vou precisar produzir prova, e porque já tem prova no início do processo, e aí a decisão final tende a confirmar a decisão inicial. Beleza? Mas percebam, eu trouxe para vocês aí exemplos
de procedimentos especiais que prevêem hipóteses específicas para estes casos de tutela de evidência, mas não falei da regra geral de tutela de evidência. Essas 3 hipóteses que eu citei, né, embargo de terceiro, monitória, possessórias, tem ação de alimentos também da Lei 5.478, fundada em prova pré-constituída da paternidade, todas essas liminares são de procedimentos especiais, né? Liminares de tutela de evidência são de procedimentos especiais. Aqui não nos importam essas hipóteses dos procedimentos especiais. Aqui nós vamos tratar das tutelas de evidência permitidas no procedimento comum, que são aquelas indicadas lá no 311. Percebam que a gente não pode sair inventando hipóteses de tutela de evidência. Eu só consigo requerer e ter concedido uma tutela de evidência se eu consigo enquadrar o meu caso dentre as hipóteses de direito evidente descritas no artigo 311. Vocês vão ver que essas hipóteses, elas são quase que uma carta em branco para o magistrado, porque apesar de aparentemente taxativas, elas admitem, né, uma interpretação bastante elastecida, bem extensiva, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, né, que permitem uma argumentação do autor e também o magistrado conceder ou não conceder conforme ele quiser, um juízo bastante discricionário ali, porque a redação das hipóteses é muito aberta. Beleza? Mas, via de regra, não se pode sair inventando hipóteses que não sejam aquelas lá do 311. Para a gente solicitar a concessão de uma tutela de evidência, a gente tem que enquadrar o caso, né, dentro das hipóteses do 311. Isso quando se tratar de procedimento comum. Nos procedimentos especiais, a gente vai ter ali, né, previsões específicas de tutela de evidência, e naqueles que a gente não tiver previsão específica, a gente, obviamente, vai utilizar as disposições do 311. Então, vamos ver quais são as hipóteses aí autorizadas no 311 que vão tratar desse estado processual qualificado, que é a tutela de evidência, que independe da demonstração da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Antes de falar só dessas hipóteses do 311, é importante destacar que as tutelas de evidência, elas terão sempre finalidade satisfativa, porque elas não dependem da demonstração de urgência, logo, né, a gente nunca vai falar em tutela de evidência cautelar, é sempre satisfativa, e elas serão sempre incidentais, por estarem diretamente relacionadas ao pedido principal formulado, né? Então, o que eu quero antecipar é o pedido principal, e eu antecipo porque existe um direito evidente do autor que está sendo discutido, né, na pretensão de mérito formulada. Não existe tutela de evidência antecedente, é só incidental, tá? Então, quais são as hipóteses de tutela de evidência? Vejam só. 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Essa hipótese do 311, inciso 1º, pessoal, traz para a gente a chamada tutela de evidência punitiva ou sancionatória, que é aquela que vem como uma espécie de sanção ao comportamento desleal, né, que foi adotado pela parte ré. Percebam que é uma modalidade de tutela de evidência que não pode ser solicitada antes da citação do réu, né? É uma hipótese que não pode ser requerida liminarmente, porque ela depende de um comportamento processual abusivo ou protelatório por parte do réu, né? Essa é uma modalidade que vem, né, aí para coibir condutas do réu que possam, de alguma forma, se qualificar como atos atentatórios à dignidade da justiça, né? É uma sanção por aí o réu atuar em desacordo com a boa-fé, com a lealdade processual, e ela está aí prevista como uma sanção a esse comportamento abusivo, ao lado
das multas que são previstas para punir o réu por atos protelatórios, seja porque ele incorreu na prática de ato atentatório ou na prática de litigância de má-fé. Então, vem como uma medida processual punitiva para se preservar o dever de lealdade. E ela, obviamente, não pode ser requerida liminarmente, porque a gente tem que esperar a citação do réu para que, então, ele se comporte de maneira abusiva, né, exercendo abusivamente o direito de defesa ou com manifesto propósito protelatório da parte, um manifesto propósito de protelar o procedimento. O abuso de direito de defesa, segundo alguns autores, é uma conduta endoprocessual dentro do processo. Então, quando o réu, por exemplo, demanda contra texto expresso de lei, né, quando ele interpõe recursos protelatórios, né, é um comportamento dele dentro dos autos que vai apontar para condutas desleais. Ele falta com a verdade, ele simula fatos que não existem, né, compra testemunhas, enfim, o que ele vai fazer ali que indica uma má-fé na atuação dele. Nesse caso, existindo probabilidade do autor e provando-se a má-fé do réu durante a atuação, pode o autor requerer a antecipação do seu direito com base nessa hipótese de tutela de evidência. Já o manifesto propósito de protelar, né, ele é indicado pelos autores como uma conduta extraprocessual, fora dos autos, quando o réu adota incidentes, artifícios no intuito de atrasar a tramitação do procedimento. Imaginem autos físicos e que tenha sido dado vista a parte ré para se manifestar nos autos. O advogado da parte ré retirou os autos em carga, levou para o escritório dele e ficou com os autos lá 1 ano, né, atrasando procedimentos, cumprindo muito, né, os prazos fixados em lei para a devolução dos autos. Nesse caso, havendo, né, manifesto propósito da parte demonstrado nos autos, mas probabilidade do direito do autor, é possível o autor requerer uma antecipação com base na tutela de evidência aí caracterizada pelo inciso 1º. Beleza? Então, primeiro é endo, segundo é extra. E todos eles aí servem para punir a má-fé na atuação do réu. Ok? É o que a gente chama de tutela de evidência punitiva. E percebam que essa vai ser a única hipótese que a gente vai falar aqui que não exige prova documental, presença de prova documental. Todas as outras modalidades previstas no 311 exigem prova de documentos por parte do autor que demonstrem a existência do direito dele. Aqui não. Eu estou diante de uma hipótese que é flagrantemente para punir o comportamento abusivo ou protelatório da parte. Ok, pessoal? Mas é possível a concessão de tutela de evidência, independentemente de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato do autor puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aqui, pessoal, a gente está diante de uma evidência fática e de uma evidência de direito, uma evidência jurídica. Vejam, para se requerer tutela de evidência aqui com base no 311, inciso 2º, é necessário que o autor demonstre duas coisas: que as alegações de fato dele estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos e, além disso, que aquilo que ele está pedindo se ampara ou em julgamento de RDR ou recursos excepcionais repetitivos, que são os casos repetitivos, julgamento de RDR ou de recursos excepcionais repetitivos, ou em súmula vinculante, que são os padrões decisórios vinculantes lá do artigo 927, né? Aqui a gente tem uma restrição, os outros julgados não, é só casos repetitivos, que são IRDR e RESP ou REST repetitivos, e as súmulas vinculantes. Então, percebam aí, pessoal, que se o autor demonstra que o que ele está alegando está comprovado nos documentos que ele junta aos autos, e que, além disso, a tese jurídica sustentada por ele está amparada num padrão decisório vinculante, qual é a chance dele perder? Nenhuma.
Não adianta, né, o réu tentar produzir prova em contrário, porque a pretensão do autor está evidenciada por documento e, além disso, ele tem tese vinculante favorável àquilo que ele sustenta. Qual que é a chance dele perder? Nenhuma. De forma que, nesse caso aqui, pessoal, a tutela de evidência pode ser requerida liminarmente, ou seja, antes da citação do réu, tendo em vista que a certeza do autor é muito grande, a evidência do direito dele é muito grande, né? Então, essa é uma hipótese que quase que vai trazer uma condenação automática para o réu, né? Porque a chance de confirmação do resultado da tutela de evidência ao final do processo, com uma sentença favorável para o autor, é quase 100%, né? É muito grande. Outra hipótese de tutela de evidência. É possível se conceder tutela de evidência quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de multa. Bom, essa hipótese de tutela de evidência veio para substituir a chamada ação de depósito, que era uma ação de procedimento especial no passado, que servia para a entrega da coisa depositada, que foi dada em guarda a alguém, quando esse alguém se recusava a devolvê-la, né? E esse alguém era o depositário infiel, que antigamente, muito antigamente, né, era possível se determinar a sua prisão. Essa autorização ainda existe constitucionalmente, mas por eficácia paralisante operada pelo Pacto de São José da Costa Rica, essa possibilidade de prisão já não ocorre mais, já não é regulamentada mais em lei, então ela não é possível, né? Como uma forma de conferir celeridade para os procedimentos que tem por objetivo a retomada da coisa dada em depósito, quando o depositário se recusa a devolver a coisa, né, o legislador decidiu criar essa hipótese de tutela de evidência. Então, ela se refere às pretensões de depósito, né? Pedido repersecutório significa pedido de entrega de coisa, né? Então, quando as ações tiverem por objeto pedidos de entrega de coisa fundados em prova documental que seja adequada ao contrato de depósito, se o depositário, ou seja, aquele que tem a coisa que foi dada em guarda a ele, né, estiver em mora, né, estiver em atraso na entrega da coisa, se recusando a entrega da coisa, a gente pode ajuizar a ação e solicitar a tutela de evidência para que a coisa seja entregue imediatamente sob pena de multa. Beleza? Percebam que o que indica a evidência aqui é tanto a prova documental, né, do contrato de depósito, quanto a prova da mora, né? Não há possibilidade da gente juntar só a prova do contrato de depósito, né? Só o documento que demonstre a realização do depósito. É necessário que a gente junte ali, a fim de demonstrar a probabilidade do direito, a prova da recusa, da mora, do atraso do depositário que deixou de entregar a coisa quando acionado. Beleza? Nessa hipótese, então, é possível se requerer a tutela de evidência para que haja determinação de que o réu depositário entregue imediatamente a coisa sob pena de multa. Essa hipótese também pode ser requerida liminarmente antes da citação do réu, tendo em vista que a conduta do atraso do depositário é anterior à propositura da ação, então eu não dependo da conduta do réu aqui dentro do processo, né? A conduta dele do atraso é anterior ao processo, ok? Então, essa hipótese pode ser requerida liminarmente. E, por fim, a última hipótese de tutela de evidência é aquela descrita no inciso 4º, que vai dizer assim: é possível a tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, aqui, pessoal, o que indica a evidência do direito do autor? São duas coisas. Aqui eu preciso de petição inicial
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e a ausência de oposição do réu na contestação a respeito desses documentos que foram juntados pelo autor. Então, aqui percebam que eu dependo de uma conduta processual do réu, que precisa, na contestação, não ter se oposto, né, aos documentos juntados pelo autor na petição inicial. Então, o réu não pode opor prova capaz de gerar dúvida razoável aí àquilo que foi juntado pelo autor na petição inicial. Se o réu, então, deixa de contestar, ou se ele simplesmente alega, mas não dá conta de comprovar nada, que indique o contrário daquilo que foi demonstrado por documentos pelo autor, né, é possível que o autor requeira uma tutela de evidência aí, com base no inciso 4º. Percebam que aqui, nessa hipótese do 4º, não é possível o requerimento liminar de tutela de evidência. Então, vejam, nas hipóteses 1, 2, 3 e 4, quais são possíveis de serem antecipadas liminarmente, requeridas liminarmente? 2 e 3. A 1 e 4 não podem ser objeto de requerimento liminar antes da citação do réu, porque eu dependo de uma conduta processual do réu para requerer essas hipóteses, beleza? As tutelas de evidência vão se dividir em tutelas punitiva e documentadas. A punitiva é a do inciso 1 e as documentadas os incisos 2 a 4, porque todas elas, né, exigem a presença de prova documental para que haja concessão do pronunciamento antecipatório, né? E aqui é importante a gente fazer algumas diferenças aí entre tutela de evidência e outros institutos processuais, outras técnicas processuais que vocês já conhecem. A primeira diferença se dá entre tutela de evidência e julgamento liminar de improcedência. O que é a tutela de evidência? É uma técnica processual que permite a antecipação dos efeitos da tutela final com base na evidência do direito do autor, com a finalidade de, dando celeridade a ele, satisfazê-lo já, beleza? Basicamente é isso. O julgamento liminar de improcedência permite o julgamento de mérito da pretensão do autor, rejeitando-a, ou seja, o resultado é favorável ao réu aqui, porque, antes da citação da parte ré, por quê? Porque a ação não precisa de produção de prova e porque a tese sustentada pelo autor vai de encontro, é contrária a teses firmadas em precedentes vinculantes. Então, percebam aqui que eu tenho questões muito diferentes umas das outras. Na tutela de evidência, eu não tenho julgamento de mérito, eu tenho uma decisão interlocutória que antecipa para beneficiar quem? O autor, via de regra. No julgamento liminar e nem sempre ela é liminar, a tutela de evidência. A gente já viu que ela só pode ser requerida liminarmente nas hipóteses 2 e 3. No julgamento liminar de improcedência, o que eu tenho? Uma decisão de mérito, uma sentença favorável a quem? Ao réu, porque é uma sentença de improcedência, né? Então, tem julgamento de mérito desfavorável ao autor. Ela vai ser sempre liminar, sempre antes da citação, e a hipótese é muito específica, quando a ação não depender de produção de prova e quando houver tese, né, sustentada pelo autor, contrária a um padrão decisório vinculante, ou for o caso de reconhecimento de prescrição de decadência. Beleza? Então, é muito diferente. Uma coisa não se confunde com a outra. Também é diferente tutela de evidência de julgamento antecipado, total ou parcial de mérito, que são duas técnicas de julgamento conforme o estado do processo previstas nos artigos 355 e 356. Falando nisso, pessoal, aliás, tem uma aula sobre isso no YouTube, lá que eu dei para o 5º período, depois, se vocês quiserem assistir, ela é bem curtinha, tá? Mas o julgamento antecipado, total ou parcial do mérito, ele vai se dar, pessoal, nas ações que não dependem de produção de prova, né? Seja porque, por exemplo, o réu foi revel, ou simplesmente porque as partes não pretendem mais produzir provas além das que dos autos já se encontram,
né? Então, é possível aí, antes da fase de saneamento, se acolher ou se rejeitar, se prolatando uma sentença ou uma decisão interlocutória de mérito, né, antes da fase instrutória. Então, as técnicas de julgamento antecipado são aquelas que vão julgar o mérito antecipadamente da pretensão do processo, né, botando um fim ali, total ou parcialmente, vai depender da técnica utilizada no procedimento antes da fase de instrução. Percebam que a diferença da tutela de evidência para o julgamento antecipado é que a tutela de evidência não tem decisão de mérito, né, ela é decisão interlocutória, via de regra, que favorece o autor. No julgamento antecipado, eu vou ter decisão de mérito, sentença ou decisão interlocutória de mérito, julgando definitivamente, não provisoriamente, como no primeiro caso, julgando definitivamente a pretensão do autor, seja para favorecê-lo, seja para não favorecê-lo, né? E existem tutelas de evidência fora do 311, como a gente disse lá nos procedimentos especiais. Exemplo, possessórias, embargo de terceiro, ação monitória, a lei de alimentos, né, que exige só a prova pré-constituída da paternidade, todas as hipóteses são de tutela de evidência fora do 311, tá? Cada uma é estudada no procedimento especial, a gente fala de quase todos lá no 9º período, apesar de vocês já terem estudado alguns. Vamos falar de algumas regras para tutela de evidência que são comuns também às tutelas de urgência, tá? A gente já falou dessas regras, é só para relembrar. As tutelas de evidência, a exemplo do que ocorre com as de urgência, conservam sua eficácia no curso do processo, mas elas podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, segundo regra do artigo 296. Lembrando que é difícil a gente modificar ou revogar uma tutela de evidência, muito mais difícil do que as tutelas de evidência, do que as tutelas de urgência, porque elas se amparam numa quase que certeza de existência do direito do autor. Portanto, elas impõem um ônus de prova praticamente diabólico para a parte ré. As tutelas de evidência conservam sua eficácia no curso do processo, então, mesmo que o processo esteja suspenso, porque uma das partes morreu ou porque, sei lá, elas suspenderam para realizar a mediação extrajudicial, a tutela de evidência concedida continua produzindo seus efeitos. As tutelas de evidência, via de regra, não permitem a atuação de ofício do juiz, ou seja, não é possível que o juiz ordene uma tutela de evidência sem haver provocação das partes, sem haver requerimento das partes, né? Elas devem observar as normas do cumprimento provisório de sentença quando forem executadas. Então, se a tutela de evidência é concedida e não é cumprida, ela deve ser executada pela parte que obteve a tutela, né, a conta e risco dela, seguindo as mesmas regras do cumprimento provisório de sentença lá 320, que diz que o cumprimento se faz a conta e risco do credor. É exatamente o que ocorre aqui. A tutela de evidência vai ser executada pela regra da responsabilidade do exequente, ok? As tutelas de evidência permitem a reparação de dano nos termos do 302? Sim, apesar do 302 se referir às tutelas de urgência, é perfeitamente possível que, caso haja reversão da medida de tutela de urgência ao final da ação, os danos suportados pela parte que foi obrigada a cumprir a decisão de tutela de urgência, se demonstrados, sejam reparados por aquele que foi beneficiado pela tutela revogada, ok? A decisão que concede tutela de evidência deve ser devidamente fundamentada, de modo claro, específico e preciso, conforme diz o artigo 297, apesar do enunciado do 16 do TJ dizer que a fundamentação pode ser breve e sucinta, né? A competência do juízo para se requerer conhecer tutela de evidência é a mesma, né, do juízo competente para conhecimento da pretensão principal, ok? E, basicamente, as tutelas de evidência também, a depender aí do juízo, podem, para ser concedidas, exigir a prestação de uma caução. Isso vai depender do exame das peculiaridades do caso, né, e o juiz pode determinar que seja necessária a prestação da caução
por parte do autor, que vai se ver beneficiado dos efeitos da tutela de evidência, sobretudo se houver risco dela ser revertida ao final. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja relevante em termos de tutela de evidência. Ah, sim, só o enunciado 29 da ENFAM, que eu até já comentei com vocês a respeito disso, mas só para reafirmar, ele se refere à hipótese de tutela de evidência do 311.3 para dizer que, além da prova documental do contrato de depósito, é necessária a prova documental referente à mora, né, do depositário na entrega da coisa. Então, não é só, né, a mora relativa ao... não é só a prova relativa ao contrato, a prova da mora também é necessária. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de tutela de evidência. Bom, não, de enunciado é só aquele que é realmente importante, né? Tutela de evidência não tem nenhum erro, tá? Não tem um questionamento a mais para ser feito. As críticas que se fazem em relação ao Instituto são todas no sentido de excesso de discricionariedade do juiz em razão da abertura dos dispositivos e da dificuldade de se identificar o que é direito evidente, de forma que esse instituto foi criado pelo legislador com um nítido propósito de obtenção de celeridade, que é uma finalidade muito nessa vibe aí de neoliberalismo processual, de economia a qualquer custo, né? Então, basicamente é isso, é permitido tutela de evidência nos juizados especiais, porque é uma tutela provisória incidental, né? Só as modalidades antecedentes que não são permitidas, segundo o enunciado 163 do FONAGE, e basicamente é isso, pessoal. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida a respeito das tutelas provisórias, e a gente faz um exercício no sábado, tá bom? Muito obrigada e boa semana para vocês. Tchau, tchau.